Vocês estão vendo aqui uma tela do Notion? Estão ouvindo e vendo a tela do Notion, né? Beleza, boa. Caras, queria pedir ajuda de vocês para me ajudar a pensar no sistema que eu estou pensando para a criação de personagem, né? O objetivo aqui é porque eu tô achando que tá super confuso, né? Ainda mais que essa galera lá chegando. Como é que ficou essa questão do level up e tal? E aí, pô, você precisa upar XP, você precisa upar skill. Eu acho também que tem muita coisa que a gente, por exemplo, algumas gambiarras que a gente precisa fazer, né? Vou usar skill X como Y. Por exemplo, usar Arcana como táticas, por exemplo. Né? A gente não está fazendo isso hoje, mas era uma coisa que existia. E a gente herdou isso do FLS. E aí eu estava pensando na proposta para sair um pouco disso. E aí, é basicamente o que está escrito aqui nessa parte, né? O contexto do porquê que eu comecei a pensar um pouco disso aqui também. E fora algumas outras coisas, por exemplo, cara, cap diário é um bagulho que eu sinto que a galera fica um pouco bolada com essa parada do cap diário de ficar travado no dia pré-skill. Eu sinto também que de feedback de vocês, né? De que às vezes, assim, tipo, que não tá muito bom, assim, essa questão de upar skill e tal, que, ou aquela questão do cap diário, né? Tipo, caraca, ou eu tô travado, ou eu não upo, é sempre essa briga assim, cara, meu up tá bugado, ou meu cap virou, mas não virou ainda, então tá bugado. E eu sei que não tá bugado, é só tipo, ou o bicho que não é tão forte, ou então é o tempo que não deu direitinho, ou às vezes tem uma passagem aí, né? Às vezes alguns minutos que passa e aí já dá uma ansiedade na galera. E eu falo, cara, acho que tá ruim. Não deveria dar essa ansiedade, né? Deveria ser uma coisa mais leve e tal. E aí, eu queria também resolver outro problema aqui, que eu queria que todo mundo, né? O meu objetivo com isso daqui é que todo personagem lutador também fosse o crafter e que todo crafter também fosse o lutador. Porque eu sinto que às vezes, tipo, os jogadores eles estão dependentes, né, tipo, do crafter, às vezes da boa vontade do crafter, ou, sei lá, às vezes nem é boa vontade, posso estar sendo pejorativo aqui demais, né, mas, pô, o cara não quer logar, ou tá ausente, e ele tem uma economia muito boa, tem os melhores itens, e aí ele não coloca pra vender por preguiça ou qualquer coisa, ou o cara, pô, só quer jogar, só tá ali porque pela panela dele, enfim, vários problemas que a gente já viu, sendo bons ou ruins, assim, mas eu acho que você ficar sempre dependente de um crafter é ruim. Uma coisa que inclusive aconteceu foi você ver a galera indo no treinador lá, trocar as skills para poder conseguir ser crafter também. Então, para ajudar os amigos, porque talvez estava sentindo falta do crafter. Ainda mais porque agora o nosso craft é por cultura, né? Então, pô, o cara ele, pô, é de uma cultura X, ele quer botar a roupa da cultura X, pô, ele não quer da cultura Y, ele quer ficar boladão com o personagem dele lá, na RP dele e tal, e aí eu acho que, pô, isso é legal também. E eu tava pensando, cara, como é que eu consigo trazer um pouco disso, né? Como é que eu consigo juntar o cara que ele, pô, ele quer raidar, mas ele também quer poder fazer, pô, consertar a própria armadura, construir a própria armadura, não ficar tão dependente, né? A economia não ficar tão presa, tão travada só nos crafters e tal. E basicamente a economia hoje é isso. O guerreiro vai, raida, busca moeda, abre o baú, pega, volta, gasta com o crafter pega. E o crafter mesmo também a gente precisava pensar alguma coisa pro crafter, né? Porque ele é um cara que ele consegue vender tudo, mas como é que ele expôs as moedas dele, né? A gente já pensou isso algumas vezes, é uma coisa que eu tô pensando, tô cozinhando também, então se vocês tiverem ideias aí. Mas é algo que eu tava até discutindo isso com pizza, a gente tava tendo umas ideias bem legais sobre isso, mas também era um dos motivos, assim. Então, a proposta, né, seria o jogador escolher um caminho, e aí pegaria duas primárias no caminho escolhido, depois pegaria uma primária no caminho secundário, no outro caminho, né, que eu pensei em dois caminhos, o cívico e o militar. Deixa eu descer aqui, porque eu escrevi para minhas observações, né, mas basicamente foi mais ou menos assim. Se você escolher o caminho militar, você teria duas primárias e uma secundária. E aí, você vai para o cívico. E aí, o cívico é o seu, meio que o seu secundário path, né? O outro caminho que sobrou. E aí, você pegaria aqui uma primária e uma secundária. E aí, eu estava pensando, ou talvez duas primárias e duas secundárias, e uma primária e uma secundária, se você escolher o caminho militar, porque eu também quero dar a oportunidade do cara que ele quer ser crafter, começar como um civil. Então, pô, eu quero ter duas primárias, sei lá, smithing e mining, e aí ele vai pegar duas primárias aqui, duas secundárias aqui, e aí ele poderia pegar uma primária aqui também e uma secundária. E aí, pô, o cara ele vai ser um ferreiro boladão, mas pô, o cara quer ter um two-handed com primário com um tático secundário. Então ele vai poder ser um crafter e um guerreiro ao mesmo tempo, né? E aí eu acho que
tava ficando interessante isso. Eu tava brainstormando algumas skills aqui que eu acabei não conseguindo encaixar muito bem. Eu até pintei de vermelho para poder mostrar, né, que não ficou tão legal. Assim, no final, eu tinha ficado 14-14, depois eu baixei para 13-13. Mas eu ainda tô aceitando, assim, talvez faça sentido criar mais algumas skills para a gente poder fazer um balanço legal. Uma ideia que o Enzo deu, eu gostei muito, que seria, por exemplo, se eu escolher o caminho militar, eu pego duas primárias, pego uma secundária, e aí eu venho para cá, uma primária, uma secundária, e aí deu três, acho que cinco. E aí eu teria uma secundária de qualquer caminho, tipo floating, né? Uma secundária aleatória que eu poderia pegar de qualquer um dos dois. E aí isso aqui eu acho que ficaria bom também. É, E era isso que eu estava pensando. Ah, um pouco, né, das coisas que mudariam nisso também. É que, por exemplo, a primária seria 100, uma teria 100, então você teria três skills indo a 100. Só que a secundária, em vez de ir para 70, seria 60. E aí tu paria, sei lá, do 10 ao 60 nessas primárias. E aí uma outra coisa que você tá percebendo, né? Como nossos valores geralmente são divididos, né? Pô, no Tactics lá, o dano é dividido por 20. Então a diferença hoje do secundário pro primário ela não é tão grande. É uma coisa que o pessoal comentou comigo já, tipo, pô, vale mais a pena ter essas skill secundária do que primário. Então acho que com isso a gente consegue determinar melhor, tipo, cara, não, o primário ele vai ser o cara, pô, o cara investiu no primário ali, ele vai ter essa referência. Com isso, eu ia tirar o point buy, né? Tipo, você não teria mais aquele custo de um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Você teria a skill que você quisesse escolher ali direto. Eu acabaria com os backgrounds. Você não ia ter mais aquele passado, aprende de ferreiro e tal. Você só ia escolher aqui, dependendo do caminho que você escolheu. E aí meio que isso resolvia um pouco o problema de, na minha cabeça, né? Assim, por isso eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não sei se realmente resolve. Eu fiz algumas builds aqui e eu sou um cara muito orientado a combate. Então, sempre fui fazendo, pô, o Enzo me ajudou também, a gente também acabava fazendo mais combate. E a gente pensou, cara, talvez o Medicine não devesse ser cívico, porque a gente usa praticamente para raidar, né? Então talvez jogaria o Medicine para cá. E aí, pô, mas vai ficar 14, 13. Fica esquisito. Então, como é que a gente talvez joga o Science pra lá? Pô, mas o Science, ele escala com a habilidade de batalha do mutante, do Livesec, então também não foi muito bom. E aí, como é que a gente consegue pensar isso melhor, né? E aí a gente ficou tentando validar um pouco essa ideia para ver se fazia sentido trazer essa entrada. E aí eu teria quebrado também, né, algumas skills. Como agora, por exemplo, a gente tem a ideia é que cada crafting seja relevante, né? Porque eu acho que todo mundo sempre foi um crafter secundário de blacksmith. Todo mundo só serviu o ferreiro. O carpenter era para fazer madeira para o ferreiro, o costureiro era para fazer couro para o ferreiro. Você tinha algumas coisas de costura ali, mas eu senti que era muito nerfado em relação ao ferreiro, que era a classe principal sempre, né? Tanto que quando o Mark lançou aquelas skills lá de habilidade de artesão, cara, todo mundo só pegava ferreiro, todo mundo só pegava arma. Era impressionante. Então, tinha um viés ali muito grande, né? Era super buffado mesmo, as outras coisas não compensavam. E agora, depois que eu organizei as skills, para elas ficarem, tipo, pô, vai ter lá os minérios, vai ter os couros, vai ter as madeiras, todas bem, né, escaladinhas assim, bem organizadinhas. Foi até feito em cima de uma coisa que o Mark planejou, aquela do texugo lá, os cogumelos e tal, foram ideias do Mark, que eu aproveitei para poder trazer esse. Ele também colocou para ossos, mas eu não consegui fazer sentido nos ossos. Pensei talvez cor para armadura de ossos, mas achei que ficaria melhor com couro mesmo assim, porque o couro já te daria defesa, né? E aí colocar o osso só para separar a armadura de osso pareceu muito para mim. E aí talvez eu pensei em osso poderia ser uma coisa um pouco mais de ingrediente, alguma receita, algo assim. E aí era isso, então, por exemplo, eu separaria o gathering, botaria mining e lumberjacking, e aí, né, pô, o mining, ele tá um pouco mais bufado agora, principalmente com a questão dos meteoritos, né, pô, o cara vai poder pegar ouro e tal, o lumberjacking não tem isso, mas o lumberjacking vai poder fazer os cajados e com aquelas bônus agora, mas também deveria ter um carinho a mais com o lumberjack, eu consigo pensar isso já. E aí eu fui tentando separar para quebrar, porque, por exemplo, o survival, ele ficaria mais um track e um camping. Então, botaria um sistema mais legal de tracking do que a gente tem hoje. E aí o skinning ficaria separado, porque o skinning deu uma bufada agora, né? Você já consegue pegar lá os couros melhorzão, pô, tem um couro de demônio que vai dar uma super defesa.
E aí com a armadura que é leve, que não tem penalidade, então já ficou legal aqui pro skinning também. O que eu tava pensando pro Lumberjack e por Camper, para dar uma bufada neles, é justamente o escudo, o cajado, o arco, são esses três itens que, pô, tá certo que não é todo mundo, né? Escudo, cajado e arco é uma coisa que nem todo mundo vai precisar, mas já abastece tanto guerreiro, quanto arqueiro, quanto mago, e acho que dá um grau para os caras, e também no sistema de embarcação, que é uma coisa que eu quero trazer. E aí eu pensei no pinheiro, né? Que era o que os caras usavam lá e tal, historicamente, para poder fazer navio. E aí eu tava pensando também em começar a pensar, a cozinhar um sistema de navegação para a gente poder trazer também. Teria essa divisão, e aí eu fico pensando mais ou menos como é que eu faço isso. A minha ideia do Riding primeiro foi por causa dos Bjorsk lá, né? Eu vi que muita gente estava pegando a cultura Bjorsk porque tinha Tame, Random Animal. E aí, pô, o cara nem se identificou tanto com a cultura. Ele só queria os bônus da skill, tá ligado? Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu tô pensando. Pô, você não deveria querer jogar com um povo que você nem gosta só pra ter uma build legal, né? Eu acho que a build deveria ser uma consequência do seu RP. Pô, tu quer ser um Iglano e quer Random Animal, tá ligado? Por que não? Aí você vai ter que ser Bjorsk por causa disso. E eu achei que eu tava limitando muito a galera. E eu falei, cara, acho que a decisão devia ser mais jogador nesse sentido. E aí eu pensei até, pô, talvez criar um Raiden pra botar pro Bjorsk lá, e aí seria pra combate montado, pô, ou castar magia montado, ou bater montado, tirar montado. Mas aí eu acabei que, depois que eu fui fazendo esse brainstorm, eu vi que o Shepherding ficou sobrando também, que o Shepherding seria, na verdade, né, o breeding de animal, tipo, você cruzar animais e trazer um bichão mais legal para nascer, tipo, cruzar cavalos, e aí você teria um potrinho, e aí depois ele crescia, e aí ficaria meio que um farm simulator, né? E aí eu pensei nessa provisioning aqui, que seria o farm, que seria o cara coletar as coisas do chão, faz um sisteminha de culinária que a gente está cozinhando também, que vai ser um pouco mais legal, um pouco mais enriquecido, que o sistema de culinária está super esquecido aqui, então é uma coisa que viria para te dar um carinho. E aí faria mais sentido você misturar essas skills, né? Porque não ia ficar abandonado, ia ter um sentido ali, pô, tu poder fazer comida que dá bônus, dá buff e tal. Sem contar os RPs de pequilho para poder cozinhar, enfim, várias coisas de taverna. Pô, tem cara que constrói uma pensão já no jogo, tá com várias ideias legais assim. A gente não tem sistema para suportar esse tipo de RP, eu acho que poderia ficar muito mais rico e eu acho que agradaria esse tipo de jogador, sabe? Então pensei um pouco nisso também. E aí eu jogaria esse Shepardinho pra cá, que aí o cara, não sei, a ideia é basicamente ser um fazendeirozão mesmo, sabe? Tipo, o cara cozinha, planta, colhe mel, ele também consegue criar animais. Tem muita gente falando comigo, não sei se é porque vocês não estão me ouvindo. Ah, tá. Dá um zoom no texto. Deixa eu ver se consigo. E aí, basicamente, a minha ideia era essa. Eu renomeei algumas coisas para ficar um pouco mais elegante. Por exemplo, Theft, né? Em vez de Pickpocket, achei que fica um pouco mais elegante. Perception, em vez de Awareness, para poder atrair um pouco mais essa galera D&D e tal. Acho que é uma palavra que é um pouco mais conhecida. Tentaria sair um pouco dessas palavras que são duplas, né? Como, por exemplo, one-handed, two-handed, tá? Para ficar uma coisinha um pouco mais elegante mesmo. Achei que ficou sonoramente melhor, assim, né? Mas é bobeira, nada demais também. Algumas considerações que eu botei aqui, eu já falei para vocês. Talvez até Major aí para Civ, que é uma coisa que eu estava discutindo com o Enzo para a gente poder validar essa ideia. O Taming, eu estava pensando, por isso do Shepard, né? Eu pensei do Taming ser uma coisa mais para animais de guerra. E o Shepard é tipo aqueles caras que da Roma Antiga que tinham um canecurso, né? Eles adestravam cães para poder levar para a guerra. E aí o animal neutro e tal seria esse Shepard aqui para ser um RP mais fazenda. E aí também competir, né, com as skills de combate, porque o Tame hoje ele é basicamente combate, né? Então achei que faria sentido ficar no caminho militar. A, a progressão de XP. Com esse novo cálculo, dei mole, devia ter trazido o cálculo para vocês. Mas a gente está organizando, né? Eu vi que o pessoal reclamou um pouquinho, já subiu um hotfix, porque a XP estava muito baixa para alguns jogadores iniciais, mas ele vai ter do 1 ao 5, todo mundo está protegido e vai ganhar um XP, tipo, acho que a base é tier vezes 25, como era, né? Tipo, 25 para tier 1, 50 para tier 2, que é justamente para o cara não ficar muito amarrado no começo do jogo, porque ele vai, o comecinho é quando o cara se identifica com a classe, né? Pô, cheguei nível 4, nível 6, já tem um Smite Divine lá, que é o golpe do Paladino, já tenho Assassinar, já tenho, pô, várias habilidades que já me identificam com a minha classe, e aí eu já consigo trazer isso para a personalidade do meu personagem. Então acho que o começo ele precisa necessariamente ser um pouco mais rápido,
Até para também não prejudicar muitos noobs, né? Que tem muito jogo chegando que nunca nem jogou o War. E aí, pô, essa galera sofrendo com várias coisas e sem sentir o gostinho da classe ainda. Eu acho que é ruim, mas todo mundo sabe que ficar muito tempo no começo é ruim. Então é mais para dar uma acelerada no começo, para o cara já ter um pouco mais de autonomia. E aí cresceria. E aí a grande mudança aqui é que na verdade não seriam dois caps, né? Você não teria que ficar pô, subindo skill e subindo XP, como se fossem duas coisas separadas. Na verdade, o que eu pensei foi que o seu cap de skill ele é travado pelo seu nível de XP. Então, se tu tá no nível 1, teu cap é 43, né? Tu vai pro nível 2, 46. Vai pro nível 3, 49. E aí, toda vez que você sobe de nível, ele vai capar a sua skill e você sobe sua skill até o próximo nível. E aí, naturalmente, o cara vai chegar nível 20 com 100 de skill. E a outra coisa que eu pensei também é que a habilidade, ela não deveria ser com a skill. Por exemplo, se você chegou no virou level, você já ganha habilidade direto. Em vez de ficar uma coisa tipo, virou level, não, espera subir a skill, agora sim, casou. Porque eu acho que a gente, é claro, né? Eu trouxe isso um pouco da XP Bar pra gente validar se era uma boa ideia. Foi super bem aceito, eu adorei, eu vi muita gente elogiando. Mas a gente já tem um pouco essa questão da trava da skill, que é a herança da FLS, que é ótimo também, foi bem legal, funcionou, mas eu acho que a gente pode tentar dar uma mudada nisso agora. Só que é uma mudança muito estrutural, né? Então eu tive que conversar com vocês antes para ver se faz sentido. Foi até por isso que eu pedi uma galera que podia me ajudar com essa questão da segunda conta, né? Que aí eu teria que montar esse sistema aqui, os novos personagens teriam que ser criados nisso aqui. Eu queria que vocês também buildassem, né? Tipo, ou pensar em novas skills para colocar de cada lado, se isso for uma boa ideia. Talvez não seja, então tudo bem também. E fazer builds roubadas. Eu fiz os mais difíceis. Pô, Vivisec, antigamente a gente tinha 3 skills. Eu queria sempre com os extremos, né? Vivisec tinha 3 skills, às vezes o tanque tinha 8 skills, e aí ficava uma coisa super surreal, assim. Então acho que aqui, por mais que a gente perca um pouco aquela questão, né? Pô, custo 4 o cara já nem vai olhar direito. E eu, apesar que muitas vezes o cara pegava o custo 4 mesmo, já sabendo, né? E sobrava ponto para outras coisas. Então, não acho que isso vai ser uma real perda, não. Mas eu queria ver se vocês, para vocês, se faz sentido. Eu testei o caçador, eu vi que o caçador ficou um pouco mais salubre agora. Eu queria fugir um pouco também de, por exemplo, o caçador. Pô, a gente tem que dar survival como sneak pro cara, porque ele não tem ponto para comprar por causa do background. Então você precisa de um background para comprar ponto. Eu acho que aqui eu poderia fazer um caçador tranquilo, pô. Pegar, sei lá, um range de primário, se eu fosse militar, né? Um range primário, um tática secundária, ou taming, né? Ou taming. Taming, range primários, roubadão. Aí pegaria aqui uma secundária. Poderia ser tactics. Poderia pegar um stealth também. Pronto, depois pegar kit primário. Sei lá, survival, padrão, skinning. Fechei meu caçador, tem tudo. Tenho tame, tenho stealth, tenho combate, consigo ter minha profissão, trabalhar, vender couro, tá ligado? Então posso fazer meu represent de tracking também, que é o sistema que eu quero melhorar. Uns sistemas bem legais de tracking para trazer. Não agora, eu ainda preciso dar um carinho na classe antes de pensar nisso. Mas essa aqui é uma ideia que eu tava cozinhando, eu queria ver com vocês antes, pra gente poder validar se tá bom ou se tá ruim. E eu acho que eu falei tudo. Não sei se eu falei rápido demais, se ninguém entendeu nada. Seria um vacilo. Que eu falei um pouco do Medicine, né? Cara, acho que eu cobri tudo aqui. Tava só veio saindo, deixa eu ver aqui. Discourse. Vou ler, se alguém quiser levantar a mão para subir e falar alguma coisa, mas era, mas era basicamente isso que eu queria trazer. Tô olhando aqui um pouco o chat. Kevin Hive. O Lucas, é isso mesmo, cara. Eu pensei também em ser duas skills, tipo, uma barrinha vermelha para militar, uma barrinha azul para ser civil, e aí cada skill, tipo, civil também uparia. E aí, por exemplo, o seu cap do militar seria também, né, para essa parte das skills de luta, e o seu cap do civil seria para as habilidades tipo skinning, lumberjacking e tal. E aí você teria basicamente dois níveis. Duas barrinhas para upar. Uma você uparia trabalhando e a outra você uparia lutando.
não teria, né, mais cap diário, seria realmente a XP que ia bloquear o cara. Então o cara poderia upar para sempre, se fosse a vontade dele, mas ele vai estar capado pelo challenge rate, né, que é o desafio de você conseguir enfrentar o bicho, no caso do militar. No caso do civil, eu não pensei muito bem ainda, mas talvez a gente pensar no level do item versus a dificuldade, o level do jogador versus a dificuldade do item. Mas, ô, Juliandro, a questão do grind, eu acho que ela é relativamente saudável, não tanto, tá? Mas relativamente saudável para um MMO, o cara poder não logar e falar, pô, não, bati meu cap, bati tudo, tem mais nada pra fazer, beleza, vou deslogar. Eu acho que você capar pelo desafio, porque o que acontece hoje? Todo mundo vai no mesmo spot, upa a mesma quantidade de skill, que é muito maior, recompensa mais hoje, por exemplo, você ir pro pântano, fazer, sei lá, 2, 3, 4 mil de XP em 20 minutos, do que você ir lá pro gelo enfrentar gigante, fazer, sei lá, 1000 de XP com bichos muito mais fortes. Então a proposta desse XP foi realmente regular um pouco isso, né? Pra gente poder trabalhar essa questão de que, cara, o desafio que recompensa. Pô, o dragão que era super difícil, ele tava dando 125 de XP. Agora ele pode dar até 800 de XP. Então acho que está muito mais equilibrada essa parte. E aí eu tentei resolver isso, mas deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, interessante essa parada do Taming Beastmaster, né? Que seria basicamente o Alchemy e o Science do Taming, né? O cara não ficar super OP ali. No caso, é isso que tu diz, Raga? Ter os dois, tanto o Taming quanto o Beastmaster? Boa. O Luiz, sistema atual, só falta um pouco de ajuste de balanceamento. Tu acha que não vale uma barrinha de XP pro civil, é isso? O civil ele deveria ser uma parada mais auxiliar, ser sempre essa coisa da classe guerreira sem ter classe para caster. Nível de cansaço. O Pimpão, eu tava pensando também Inclusive, quando eu pensei na Raiden, foi justamente tirar o Animal Tame do Bjorsk e colocar o Raiden para ele, justamente porque faz mais sentido com a lore, né? Ou faz tanto sentido quanto. E pararia as pessoas de comprarem aquela classe só, aquele povo só por causa do ponto. E aí seria o cara, pô, eu quero ser. Porque eu penso no cara que. Eu não sei se você tá vendo o que eu falei, mas eu penso num cara que quer domesticar animal, mas ele é um aiglano. Pô, um aiglano, né? Se você pensar em Roma Antiga, por exemplo, você tinha lá os circos, você tinha lá a arena, o Coliseu, tinha bicho, o cara quer fazer um RP mais ou menos assim, sabe? Tô chutando aqui. E aí hoje ele tá um pouco limitado pelo sistema de background. E aí eu sairia um pouco disso e daria talvez o cavalgar, que aí não afetaria tanto. Cavalgar realmente, você tem povos mais cavaleiros do que outros, né? Tipo os alanos, os mongóis e tal. É, Juliano falou que ele era mais old school, me julguem e tal, mas é justamente isso que eu quero manter com o sistema de XP. Agora, se você tiver tipo 5 níveis acima do bicho, você ganha 0 de XP. É realmente para a galera sair do mesmo spot de farm e buscar desafios maiores, de preferência com novos amigos, né? Tipo, pô, vou fechar a panela aqui, montar umas estratégias e fazer, porque teve uma migração do sistema de combate e o NPC meio que ficou para trás, né? Porque eu migrei as habilidades do jogador, mas não a dos NPCs. Mas eu tinha feito algumas coisas que, por exemplo, os NPCs também têm classes. E aí você tinha, tipo, o NPC que era xamã, e ele ficava curando os aliados dele. E aí você tinha o NPC que era arqueiro, ficava usando as habilidades. É porque a gente spawnou pouco humanoide para poder validar isso. E aí alguns spawns que eu fiz, o pessoal preferiu trocar, e eu tinha feito com essas coisas, né? De você colocar um conjunto assim, pô, vai ter ladino, guerreiro e xamã e mago, e aí o jogador precisaria uma composição também para conseguir enfrentar aquele desafio. Eu ainda devo fazer isso em algum momento, melhorar. Tem alguns spawns ainda que eu posso colocar, mas eu acho que
A ideia é essa mesmo, é ser um pouco mais difícil e você precisar de para resolver problemas complexos, né? Entendi. Boa. Boa, gostei disso aqui. Do Beastmaster ser marcial e eu tenho em civil. Interessante. Não, o grind ele é inevitável, realmente, mas o ideal é que esse sempre o CRP. É, não tem jeito. Eu só penso que eu acho que tem uma confusão nisso, né? Ou eu sou MMO full, ou eu sou full RP e eu não tenho meio termo. Eu acho que eu tento buscar aqui um pouco de equilíbrio, né? Eu acho que a gente pode pegar um dimmerzinho assim, aumentar um pouco a intensidade ali de um, abaixar do outro, não precisa ser 8 ou 80 sempre. Eu acho que o sistema ele torna o jogo mais divertido para eu poder fazer RP dentro de um sistema divertido. Então, eu acho que a minha ideia é um pouco mais essa, assim, como é que a gente consegue deixar divertido, não capar o jogador, por mais que possa ter o cap acho que já vai dar pelo desafio que ele vai ter que conquistar agora, e sair dessa coisa que é tipo um cap hard codado, tipo, eu determinei o seu cap vai ser aqui. E aí você está limitado pelo sistema e não por você, sabe? Então, eu queria tentar trocar um pouco isso e experimentar. Mas mais uma vez, né, pode ser uma má ideia, e aí é por isso que eu estou trazendo para a gente discutir aqui, para ver se a gente consegue, para ver se tem sentido essa proposta. Né? O Ravenna falou que eu preciso tirar os passados dos povos, né? É uma coisa que eu quero fazer. Esse sistema aqui que eu mostrei, ele justamente ele eliminaria tanto o custo de comprar skill quanto os passados dos povos. O Haga falou uma coisa que aconteceu, né? Tipo, teve gente pegando um level 20 em um mês. Tem uma galera que joga o dia todo mesmo e essa galera super cracuda assim, né? Não tem como acompanhar, cara. Uma galera fora da curva. Com cap ou sem cap, os caras são fora da curva, assim. Então, eu acho que com esse sistema de CR, né, do desafio, ele aumentar, porque eu vejo que muita gente upou aproveitando o mesmo lugar fraco. Eu não sei se essa galera uparia na mesma velocidade com os desafios, porque, por exemplo, eu não acho que eles solariam um dragão vermelho que ele precisaria para chegar ao nível 20. Hoje esse sistema já teria esse cap nele. Então, talvez a gente ir com segurança, falar, cara, mantém o cap diário por enquanto e faz uma parada e tenta botar no XP. E aí ir tentando experimentar para ver até onde o cara vai. Aumenta o cap um pouquinho, né, para ver, tipo, sei lá, limita a 80 aí, só para o cara não sair disparado. E aí a gente experimentando um pouco isso para ver se faz sentido ou não. Mas é isso. O Shadows falou que tá indo muito do MMO e saindo demais do roleplay, né? Tá ficando uma coisa muito. Pô, vou só raidar e não vou jogar, não vou construir uma história e tal. Cara, eu tenho minhas ressalvas disso, tá? Eu gosto, eu acho que muitos RPs legais eu vejo sendo construídos em raid também, mas eu entendo seu ponto. Eu acho que é um medo real e eu acho que é uma discussão válida assim também, né? Será que isso aqui é uma perda de tempo? A gente tá só fugindo do foco que é roleplay para ficar focando no MMO e tal, então é uma boa. Cara, o Shadows colocou um ponto bonzão aqui, vou até pingar aqui, ó. Que foi. Onde que eu tô, tá? Tô nesse aqui ainda. Não sei onde que vocês estão, mas eu cheguei aqui agora. Que é complicado quando começa a mudar as coisas, porque começa o medo da pessoa não jogar porque não tem nada para fazer com logar. A partir do momento que a pessoa tem esse pensamento, o problema é na parte de RP da classe dele ou o pensamento dele em si. Cara, isso é um bom ponto, mano, que você tocou. Eu vejo assim que algumas pessoas elas têm uma predisposição para incluir outros jogadores. Eu vejo umas pessoas que
tem um norte claro, tipo, para onde eu vou agora, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou evoluir meu personagem, qual que é o meu RP. E eu vejo gente que não, tem gente que é um pouco mais follower, né, por assim dizer. É uma galera que, mano, eu vou colar nos meus amigos, vou jogar com eles, vou fazer o meu aqui de boa, se meus amigos não tão, também não tem nada pra fazer. Ou então, loguei aqui, cara, sei lá, eu penso que pode ser um pouco falha nossa também, não sei. Tipo, pô, beleza, loguei, cara, o que que eu faço? Se eu não tenho, pô, sei lá, se eu sou da guarda, eu vou patrulhar, vou fazer alguma coisa. Pô, se eu sou do conselho, eu vou fingir que eu, sei lá, vou estudar, vou fazer um RP de estudo. Se eu sou rufião, eu vou roubar alguém. Se você pertence a uma facção, eu acho que naturalmente você consegue ser inclinado para um norte, assim. Mas esse norte é um norte que eu não sei como é que, enquanto staff, a gente consegue dar para os jogadores de falar, mano, olha, seu norte é esse aqui. A gente até pensou, né? O Aust é uma ideia bem legal dos playgrounds pro Def, pra gente poder fazer, tipo, cara, tua facção é essa, teu norte é esse aqui, tu vai já começar com um propósito e aí você já consegue escalar ali na facção e tal. Mas eu acho que também é uma coisa que a gente tinha que dar a opção pro cara que não sabe o que fazer. Tipo, pô, tem gente que começou ontem aí, cara, no último online, tá ligado? Eu penso, é porque eu penso muito nos novos, tá? Eu penso muito em abrir a comunidade para mais pessoas novas, assim. E eu acho que para atrair mais gente, a gente precisa dar uns passos um pouco mais ousados, assim, né? Tipo, cara, como é que um cara novo, sei lá, o maluco da geração nova jogaria um jogo de 1997, né? E como é que a gente traz ele pro roleplay, assim? Porque, pô, a gente tem conseguido encher bastante a casa, cara. Acho que todo dia dando 20, 30. Isso porque teve os estressezinhos, né? Uma galera saiu porque ficou chateado. Eu até fiz aquela parada lá de proibir prender, mas eu quero voltar, montei um sisteminha já para tentar resolver esse problema. Mas realmente, às vezes eu estou tentando resolver o problema com o sistema e talvez ter uma forma mais interessante de resolver, né? Mais eventos, enfim, mais coisas, tentar nortear, educar a galera. E aí, mas, cara, uma ótima crítica, muito bom. Descendo aqui os comentários, tá? Boa, Pipão. Preciso também juntar o Shepard com o Provision. As furadas tirar o capo de água. O Luiz falou aqui, né, Luiz? Eu vi lá que você comentou, cara, sobre o Handle Animal que tá precisando de um carinho. Pô, os animais não estão muito bem definidos, você não tem muita variedade. Não sei também se pode ser um pouco de spawn, né? Poder spawnar mais, ou se realmente a skill tá com um gargalo muito alto. Pra você ver um bichinho mais forte, você precisa de muita coisa. E aí acabou que não cresceu. Ó, o Rav pediu pra falar agora que eu vi. Eu vou subir o Rav aqui e pausar de ler. Aí, Fala, meu Rafa, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. parceiro. Se você tá falando, eu Tô tô te te, ouvindo. tô te Agora eu tô sem ouvindo. som também. Fala, cara. Agora eu tô te Beleza? ouvindo. E aí, Maravilha, Rob, beleza? Bem-vindo. maravilha. Queria falar porque escrever não é pra mim, não. Tô velho já, brother. Manda Idade bala. bateu. Cara, assim, a ideia é boa. Acho que a gente. Vou dar, vou ser mais vou ser olhando mais pra frente. Acho que é bom a gente testar, sentir e fazer. Você já tá com um background bom aí de dados pra poder verificar. Questão de novos entrantes, cara, é deixar tutorial dentro do jogo, cara. E material out, sabe, Gão? Eu acho que isso resolve mais do que criar um sistema específico. Eu tive a experiência de participar de um projeto desse outro servidor, na época da. Não sei se tem gente aí que era da M2A, virou Mystic, Uhum. enfim. Lá eles criaram uma ilha Nilbio, né? Que o cara fazia quest, tinha tutorial, tipo igual o jogo novo, que vai pingando os negócios na tela, você ia andando e aparecendo um bichinho que te seguia e tal. Então isso ajuda, tá ligado? Eu acho que mais tutorial, wiki e o LDJ pra mim acho que foi fundamental. Aquele criação de personagem lá, eu entro nele quase todo dia. Talvez outras pessoas aqui também entrem. Eu acho que ele ajuda muito nessa construção. Nós estamos jogando aqui no grupo que tem um cara que é novo no O, nunca jogou Legal. O, já jogou outros games, mas tá começando agora, amigo do Vitão aí, o Alan. Então, assim, vendo as perguntas dele, eu vejo isso que você tá falando. Ele tem muita dúvida, ele não entende como é que são algumas coisas e tal. Então, realmente, para atrair essa galera, eu acho que precisa ter
Eu investiria mais numa parte mais fora do game do que especificamente dentro do game, né? Criação do personagem ali, que ele vai precisar fazer para não ter que ficar recriando várias vezes, né? O personagem ali, que é uma coisa que a gente precisa fazer. Até quem é jogador mais experiente, às vezes já acontece de fazer isso, cara. Com relação às skills ali, eu acho que é uma boa, só tem que pensar um pouco assim. Eu penso muito no jogo original, né? Então, o jogo, ó, em cima do emulador que você escolheu, que é o Paul. Então, assim, eu acho que separar realmente algumas coisas faz sentido, o Lumberjack e tal. Existem algumas sinergias aí, olhando para o jogo, que é o caso, tipo assim, não tem botão para retornar, tem uns pontos assim, Theo, é verdade. Sim. Mas assim, o, olhando um pouco para o jogo original, cara, eu vejo que faz sentido separar algumas skills, tá? Existem algumas sinergias que eu já vi dentro do jogo de outros players que eu já vi jogando. A questão de craft ali, que eu acho que é um pouco que eu posso contribuir mais, que eu testei um pouco mais isso, talvez trazer bastão, varinha, tudo para Carpentry, e aí ficar uma sinergia com magos, né? Com a galera ali, talvez faça melhor do que ter varinha em MW, tomo em DW e assim sucessivamente, né? Talvez só deixar bastão e varinhas e etc. No Outlands é assim, tá? Lá é assim, o Carpentry ele faz esse monte de bastão bonito que o Pizza trouxe aí, é tudo feito com Carpentry, Mas, peraí, tá? tu diz que, por exemplo, sai do Taylor o Spellbook, sai do Ferreiro a varinha e deixa só tudo com Carpenter, parte de magia. Tudo no Carpentry. Aí, Tá, isso aí fica Carpentry, fica. Imagina o Olivaras do Harry Potter, já que a gente tá pensando nas duas coisas, tá. sistema e parada, pensa no Olivaras, manja. O cara faz a varinha, o cara faz o negócio, então ele é o carpinteiro ali que mexe com o negócio mágico. E aí pode ter esse flavor aí, entendeu? Entendi. Então, existe outro combo que é o Guerreiro com o MW, né? Que aí funciona perfeitamente. Faltou o Tinker ali, eu acho que a gente já tinha falado isso, aí você deve ter anotado aí, mas enfim, tá ali dentro do Smithing ali que você colocou. Existe um combo ali que talvez faça sentido, É, né? E o DW, cara, assim, só precisava falar mais um pouco aqui, depois eu deixo você falar aí também. Ficou perfeita a questão das plantações. Aquilo ali, assim, fora de série, melhor do que sair pegando no chão. Ainda tem esse de pegar no chão, mas sair pegando. Assim, essa questão de plantar, de usar a semente, usar o farming, né? Que é o Herd, né? Que é a skill lá do original, né? Isso aí foi tirada de mestre, assim. Eu, particularmente, vou falar uma opinião minha agora, não tô olhando, fazendo um olhar no contexto geral, tá? Eu gostei muito da questão de cap, skill e XP, te força a sair da inércia, né? Então, na minha experiência que eu sou o orc aí no jogo, é, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer alguma coisa para poder subir XP, porque só fazer ali, porque você implementou isso depois, mas eu acho que não vira essa parada de craft ficar fazendo. Pode ser que alguém escolha o caminho do civil para escolher duas primárias lá, e pode ser o RP dele, mas eu acho que tem que ter um secundário, o cara tem que ir junto, o cara tem que fazer alguma coisa fora disso, eu acho que isso cria. Pra mim ficou foda. Essas duas coisas te forçam a entrar no jogo e não ficar só fazendo aquilo, só grindando, tá ligado? Você pode sair, matar uns bichos e tal, né? Todo mundo quer upar rápido ali. Mas eu entendo também essa questão que você falou aí, esse up que você falou, pra mim só tem como fazer funcionar se a gente testar, cara. Eu não tenho como falar nada antes. Eu sou o cara do que bota a ideia, vamos testar e depois a gente sente o que vai funcionar, tá ligado? Eu sou mais desse estilo aí do que ficar trazendo alguns pontos antes. E eu acho que ficou bom 14-14, cara. Eu acho que tem que ter uma ideia. A ideia também de diminuir o secundário para 60 também, mas aí, cara, isso vai te dar uma dor de cabeça. Assim, compra uns vinhozinhos melhores. Eu acho que você não tá bebendo mais, né? Que você é o cara da não, maromba. não. Compra um pré-treino bom, uns energéticos aí que você quer tomar. Porque, assim, todas as habilidades, bastante coisa tá ligado nisso, cara. Entendeu? Assim, tem muita sinergia de muita coisa com isso. De tá, tipo assim, você mesmo já botou algumas coisas, 40, 60, 70, aparece uma magia diferente naquela classe, né? Então você vai ter que dar uma reduzida boa aí. Talvez seja um Ctrl+C, Ctrl+V, já que vocês mexeram muito em classe, né? Você e o Evil trabalharam forte aí para ficar mais fácil. E o que vocês investiram de tempo tem surtido agora. Vocês estão fazendo coisas muito mais rápidas, vocês e o time de dev.
Mas no geral, cara, assim, a minha opinião é essa, cara. Eu acho que questão de novos players, a experiência que eu tenho é muito tutorial. O resto é o cara querer ser inserido. A questão de panela, de. Ah, outra coisa que eu queria dizer também, para finalizar aqui, é a que eu tô vendo meu Vascão virar aqui, que tá uma beleza. É a questão do comércio, ô Igão, assim, a escolha de usar os players para fazer o comércio tem esse lado que você falou no início da sua fala, né? O cara joga, não faz o item, não faz. O que o WoW tradicional faz e o que o Outlands faz é dar o item básico lá no NPC para você comprar. Quer coisa melhor, quer coisa de alta qualidade, vai ter que ter o cara que tem skill. Não tem muito para onde fugir, tá? Esse é o conceito do WoW básico. Queremos achar um meio termo, que eu acho que foi a parada que você trouxe. Então, assim, vamos incentivar o cara a botar para vender, entendeu? E aí o cara entra, bota para vender e ganha XP, ganha alguma coisa. Eu acho que XP não é o caminho. Eu acho que tem que ser grana mesmo a parada do cara, do craft, de querer ganhar e tudo mais, entendeu? Eu acho que isso é fundamental. Mas só deixar na mão dos players vai cair nisso que você falou, cara. Quanto tempo nós estamos aí, né, em CVRP e vai cair nisso, cara. O cara vai parar de jogar, a vida out vai sair e o cara não vai entrar e não vai ter como fazer. Então, assim, ou o próprio jogo vai criar isso. Então, vocês vão pegar lá, a cada temporada vai vir um ferreiro RP, igual vi os caras lá no server que vendiam os itens excepcionais lá, que vocês botaram. Lembra que vocês faziam um leilão e tal? Então, assim, staff pode vir com um script que a cada 2 meses vai vir um cara com os equipamentos de level 70 craftados de todos os itens que o cara pode ir lá e comprar um preço X. Pronto. Acabou, cara. Assim, eu vejo que isso resolve a questão da inatividade de deixar tudo na mão do player. É uma cópia do que é feito no normal, no que é no servidor comum, como Outlands, como Imperial e outros aí que existem, né? É, e pode ser um caminho aqui para vocês também, tá? É isso aí, vou fechar minha fala aqui. Manda lá, manda Bravo, brasa aí. bravo demais, Rafa. E, Obrigado, e cara. tá foda, tá? O Valeu, servidor tá irmão. maneiro, tá divertido, tá todo mundo se divertindo no beta. Imagina no Obrigado. definitivo. Eu já fiz 30 mil builds. Se quiser contar comigo aí pra ajudar aí nos testes aí, você sabe que nós estamos juntos. Valeu pelo carinho, mano. Obrigado. Cara, tu falou do Tinker, né, e do BS. Eu só penso que o Tinker, ele é muito auxiliar do BS hoje, né? Não sei se eu dividiria eles, porque eu acho que o Blacksmith, ele tem a função dele de criar arma, o Tinker é aquela coisa mais de ferramenta, auxiliar e tal. E eu acho que se eu separar isso, o Tinker pode acabar não ficando tão atraente, a menos que a gente consiga pensar em algo para ele bem definidinho assim. Mas, cara, adorei esse do NPC Vendor com basicão. Inclusive, acho que é uma coisa que o pessoal já me pediu várias vezes, ou algumas vezes. É difícil, né? Porque já falei também até com um cara novo. Ele falou, pô, mano, eu prefiro até que tenha player mesmo pra poder comprar, acho que fortalece o RP. Realmente favorece o RP, mas às vezes, tipo, eu me pergunto, até onde o RP tem que travar o cara, né? Então, como é que eu consigo trazer um equilíbrio pra isso? Do cara, pô, poder fazer as coisas dele de boa e ainda assim ser vantajoso, ser ainda mais vantajoso fazer RP e vender para o jogador. Eu acho que a gente consegue, nisso aí que você falou, botar só o basicão mesmo, e aí o cara talvez destrave. Bom, enfim, são aquelas considerações todas que a gente tem que fazer. Mas é isso. Anotei tudo aqui que você falou, tá? Duas coisas legais. E aí eu vou vendo como é que isso vai entrando na sinergia com o restante da galera. Não sei se mais alguém quer subir, senão eu vou começar a ler o restante e aí já poder fechar, né? Que já tá quase 1 hora de cal. Eu tô gravando. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha, senão eu vou lendo aqui o chat. Cara, essa do tema do Beastmaster eu achei que ficou super legal também. E já cria mais experiência de escolher por esse caminho. De atividades extra RP que dá um skill XP. Vou descer ele então para dar chance para mais pra galera aí, viu? Fechou, Tem outras irmãozão. coisinhas, mas eu acho que sobre o tema que você trouxe, cara, era isso, tá? Tá Assim, ótimo. eu acho que monta aí, se quiser um sidezinho, a gente testa, vai vendo e vai sentindo, mas eu acho que a galera vai gostar muito dessa questão de não ficar só uma coisa ou outra, tá ligado? Eu acho, muita gente já pensou nisso,
Muita gente já quis fazer isso, né? De ficar, de ter mais de uma possibilidade. Cara, e assim, se você precisa também tirar a questão dos povos nas skills, né? Se você quer Isso. deixar essas builds que você falou aí, tá ligado? De o cara criar e deixar os povos ali só influenciando no RP, né? Ou na facção específica, que eu acho que vai dar bom também, no definitivo aí no próximo passo. Você tem que desvincular uma coisa da outra aí, porque senão se ficar muito vinculado, vai ficar ponto. A questão dos itens, porque só no Blacksmith que os povos estão influenciando nos itens, né? Nos outros não tem isso. E aí eu já deixei tudo lá no post lá que o Delros colocou lá, eu já deixei tudo lá, do que eu achava dessa parte, porque Boa. é bom no início, tá? É pra galera que joga, é bom no início, mas gera uma coisa que eu vi o Seiji fazendo, por exemplo, ele teve que recriar, você falou desse exemplo aí também, o cara teve que recriar para fazer do povo dele, porque cria a arma do povo dele, é o flavor dele, é a ideia que ele quer, e às vezes não tinha, né? Então, assim, nem sempre vai ter um orc, que nem um Pequila, então se fizer MW, ele vai chorar quando ele vê a lista, porque quando eu vi, eu falei, nossa, É porque verdade. não é a pegada dele, e eu Exato. entendo que para mim é claro, mas talvez pra galera, talvez não seja. Então, assim, conta comigo para trabalhar no tutorial fora aí pra gente fazer uns tutoriais maneiros, porque eu acho que isso fica mais fácil com informação, tá bom? Bravo demais, mano. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Um Tamo junto. abraço, irmãozão. Valeu. Abraço, comunidade. Vamos junto aí. MQuest ajuda muito a mover o jogo, isso é verdade, cara. O Marco falou aqui, né? Vou dar uma idinha rapidinho que já estão quase uma hora de call. Legal, os bichinhos não diferentes são divididos por classe: tanque, ataque e suporte. Bastante. Vou anotar isso aqui também. Falta de quarto lugar, mas pode atrapalhar os novos jogadores. Realmente, alguém já comentou que tá faltando quarto mesmo. Cara, vocês estão falando sobre tutorial out, acho que a gente pode até, inclusive, trazer, pô, vocês gravarem um videozinho, tipo, como é que raida, como é que joga classe X, como é que crafta, como é que faz não sei o que, explorando sistemas, eu vou postando lá. E a gente vai ter, tipo, em vez desse perguntas frequentes, pode ser também, tipo, um link pro YouTube com um tutorial de vocês lá, explicando como é que faz tal coisa. Eu acho que a gente poderia se dividir pra fazer isso, né? Ficaria legal também. Ah, putz, é porque eu não consigo ler, deixa eu ver se eu vou usar na outra página funciona. Vocês conseguem ver agora que eu abri o documento? Antes for para deixar aberto, né? O pessoal lê, mas eu vou jogar o link no canal e marcar todo mundo. Acho que ele tá acabando. A quantidade de skill, né? O Beckman me perguntou. Cara, eu acho que não, tava pensando em manter 6 ali, ó. Testando com essa, a gente viu que o Sweet Spot ali tava no 6, sabe? Você conseguia fazer um Crafter Warrior aí, um expladinho legal. E porque, por exemplo, hoje acho que o Vivisec tá super penalizado. Pô, na época, não sei se é agora, não tentei fazer agora. Mas você consegue fazer 3, 4 kills. E aí são vários pensamentos para conseguir encaixar
dentro disso, né, o caçador também é uma classe que é super pesada para comprar skill. E aí, tanto que geralmente hoje só o Bjork que é caçador e tal. Então, eu acho que desse jeito ficou um pouco mais fluido, assim, né? Você não fica com tantas amarras, assim, para criar essa build. Cara, sobre o original, mano, já tem o original, não é aqui a ideia, tá ligado? Acho que vai ficar. Eu acho o original, assim, eu adoro e tal, é tudo aqui, mas a gente se referencia nele, mas eu tenho umas coisas lá que eu também acho muito bobo, assim, tipo, camping, tá ligado? Tem mais skills lá que fazem vários nada, tem muita skill também, não sei, mas é uma opinião, acho que é uma opinião pessoal mesmo. Eu gosto mais de como a gente faz aqui. Talvez o que eu tocaria, pensando aqui agora, seria essa questão do one-handed, two-handed, dual wield, por tipo, né? Espada, machado, adaga, talvez. Mas o one-handed também é legal, que você pode, pô, ser um guerreiro que usa uma lança e uma espada ao mesmo tempo, né? Tipo, pensando num legionário aqui. Eu acho que o one-handed deixa um pouco mais aberto. Eu gosto disso também. Em vez do piercing, slashing e blunting do normal. Cara, mas é isso. Acho que já tá mais conversa agora. Se eu perdi alguma coisa, depois vocês falam comigo lá, pode mandar uma mensagem. Vou ler todo mundo. Rapaziada, obrigado, cara, por me ajudar e participar junto, pela presença, por tudo. Forte abraço em todos aí.